Eu sei de que eu fui vítima da maior mentira jurídica contada em 500 anos de história. Eu sei que a minha mulher, a Marisa, morreu por conta da pressão e o AVC se apressou. Eu fui proibido até de visitar o meu irmão dentro de um caixão. Se tem um brasileiro que tem razão de ter muitas e profundas mágoas, sou eu. Mas não tenho. Sinceramente, eu não tenho, porque o sofrimento que o povo brasileiro está passando, o sofrimento que as pessoas pobres estão passando nesse país, é infinitamente maior de qualquer crime que cometeram contra mim. É maior do que cada dor que eu sentia quando estava preso na Polícia Federal. Porque não tem dor maior para um homem ou uma mulher em qualquer país do mundo do que levantar de manhã e não ter a certeza de um café com um pãozinho com manteiga para tomar. Não tem dor maior para um ser humano do que ele chegar na hora do almoço e não ter um prato de feijão com farinha para dar para o seu filho. Nós vamos continuar brigando para que o Moro seja considerado suspeito, porque ele não tem o direito de se transformar no maior mentiroso da história do Brasil e ser considerado herói por aqueles que queriam me culpar. Deus de barro não dura muito tempo. Eu tenho certeza que hoje ele deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri. Eu tenho certeza que o Daniel deve estar sofrendo muito mais do que eu sofri, porque eles sabem que eles cometeram erro. E eu sabia que eu não tinha cometido erro. A Lava Jato desapareceu da minha vida. Eu não espero que as pessoas que me acusam parem de me acusar. Não espero. Eu estou satisfeito que tenha sido reconhecido aquilo que meus advogados vêm dizendo há muito tempo. O presidente é inocente, o presidente não é dono do apartamento. Nós derrubamos 11 ações ao longo de 5 anos. Ou seja, nós tivemos 100% de êxito na decisão do Fachin. Olha como eu estou com um semblante tranquilo, de que a verdade venceu, de que a verdade vai continuar vencendo. Vimos aí um trecho do pronunciamento do ex-presidente Lula ontem no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e para repercutir o pronunciamento e também a entrevista coletiva do ex-presidente, vamos conversar agora com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Cláudio. Como vai? Vamos bem. Cláudio, na verdade a gente viu aqui um trecho da fala do ex-presidente Lula, mais relativo ali à questão da Operação Lava Jato, mas foi ali juntando tanto o pronunciamento quanto a entrevista coletiva, aí foram mais de 2h30 em que o ex-presidente tocou em diversos temas, inclusive na questão da pandemia, críticas ao governo de Jair Bolsonaro, a questão econômica. De uma forma geral, como é que você viu a fala do ex-presidente Lula ontem, Cláudio? Olha, creio que foi uma fala bastante forte, né? Como, aliás, é muito do feitio do ex-presidente. Acho que também isso tem muito a ver com o momento, né, em que ela ocorre, logo depois dessa decisão do ministro Fachin, de anular todos os casos contra ele e, consequentemente, colocá-lo de volta na disputa eleitoral. Com essa decisão, o Lula volta a ter possibilidades de disputar a próxima eleição presidencial. E foi também uma fala importante, eu acho, por conta dos acenos que ela fez a diversos setores da sociedade brasileira e do sistema político. O presidente Lula optou claramente por uma estratégia de ação que é de moderação, de diálogo, de abertura de canais
de diálogo com outros setores, né, e deixou de lado qualquer sinalização de que ele viria em busca de algum tipo de vingança, de ressentimento ou de algo do gênero. E acho que isso é fazer política no sentido próprio da palavra, né? O ressentimento, a gente sabe, é um péssimo guia para a ação política, e a construção de pontes é quase que da natureza propriamente dita da política, ainda mais na política democrática. E o Brasil vive uma situação que é uma situação muito particular, né? Nós estamos sob destruição, né? O governo Bolsonaro é um governo que destrói instituições, destrói a natureza, destrói vidas, destrói políticas públicas longamente construídas. Então nós podemos dizer o seguinte: se esse é um governo de destruição, o próximo governo brasileiro, seja ele qual for, será necessariamente um governo de reconstrução. E governos de reconstrução, assim como nos períodos posteriores a guerras, que são eventos muito destrutivos, eles são governos normalmente de grande união, né, de amplitude, né? Às vezes se fala em governos de união nacional. Não sei se a gente vai chegar exatamente a esse ponto. O Brasil tem divisões partidárias importantes, tem disputas políticas grandes, mas eu diria, o próximo governo, seja ele qual for, não sendo evidentemente o de Bolsonaro, e aí a destruição continua, tende a ser um governo de união nacional em alguma medida. E aí fazer esse tipo de sinalização para diversos setores, diversos segmentos, apontar para a necessidade de uma ampla aliança em prol do país, né, e reconstrução do país, eu acho que é o sinal correto que as lideranças políticas podem dar nesse momento. E entendo que o discurso do Lula foi exatamente nessa direção. E é curioso, né, Cláudio, porque durante algum tempo aqui, principalmente no contexto da eleição americana, as pessoas, os analistas ficavam, né, discutindo quem seria o Joe Biden brasileiro, né, ou seja, aquela figura que na verdade não fosse tão à esquerda e que pudesse aglutinar apoios. E o ex-presidente Lula, na prática, fez esse tipo de sinalização, né, na verdade, o Biden sempre esteve aí, né, e muita gente não enxergava, quer dizer, apesar, ele reafirmou, obviamente, alguns valores caros à esquerda brasileira ontem, mas também, como você observa, lançou pontes, inclusive porque o próprio governo dele, né, em 2002, se a gente retroceder, ele até citou esse caso, só foi possível a candidatura dele em 2002 porque ele fez essa construção com parte ali, por exemplo, do segmento empresarial representado na figura de José de Alencar. É isso, e claro, a gente tem que sempre lembrar o seguinte, né? Não existe exatamente um Biden brasileiro, porque o sistema político brasileiro é muito diferente do sistema político norte-americano, né? Os Estados Unidos são um país bipartidário, né? E consequentemente, ou se é republicano ou se é democrata. Quem ganha a disputa dentro desses dois partidos é que vai disputar a eleição presidencial e construir em torno de si uma aliança, tanto para ganhar a eleição como depois para governar. E essa aliança ocorre, no mais das vezes, dentro de cada um desses dois partidos. Então o Biden, na realidade, ele representa não exatamente um centro da política americana, mas ele é um centro do Partido Democrata, né? Eu acho que isso precisa ser observado. O Brasil é um sistema multipartidário, né, muito fragmentado, inclusive o sistema multipartidário mais fragmentado do mundo, quando a gente olha, por exemplo, a composição do Congresso Nacional. E aí é claro que nós temos uma disputa eleitoral e uma disputa política muito mais fragmentária. Agora, justamente por ser tão fragmentado, nós somos também um presidencialismo de coalizão. É necessário construir alianças, construir coalizões amplas para se ter maioria no Congresso e poder governar, né? E para ter também maioria na sociedade, pode-se assim dizer, e poder ganhar a eleição e poder, inclusive, ter apoio social. Então, o que acontece? O que a gente vê, e aí acho que vale retomar o que foi a experiência do governo Lula, é um governante que é um homem de esquerda, num partido de esquerda, mas que faz uma aliança com partidos ao centro e até mesmo à direita, né? A coalizão do governo Lula em 2003, e depois a coalizão reiterada em 2006, e depois a coalizão do governo Dilma, foi uma coalizão com partidos também do campo da direita. PL, por exemplo, que era até o partido do José de Alencar, só para a gente citar um exemplo, né? Então, quando você tem uma aliança desse perfil, o governo é puxado para o centro, né? Por isso que faz mais sentido dizer, o governo foi um governo de centro-esquerda, mesmo com um presidente de esquerda, porque governa-se junto, governa-se com os demais, é preciso compor aí interesses, possibilidades. Eu acho que é isso que ele está sinalizando, e desse ponto de vista, aí sim, a gente pode dizer, o centro foi em alguma medida ocupado, né? E ao ser ocupado, e eu digo em alguma medida porque não quer dizer que desapareceu qualquer espaço no campo do centro, e vou já falar um pouco disso, que eu acho que é importante, o Lula dificulta a vida daqueles que tentavam construir um candidato centrista, ou de centro-direita, ou mesmo de direita moderada, como a opção do centro, né? Acho que esse espaço diminuiu porque o Lula ocupou o centro. Se ele tivesse feito um discurso radical à esquerda, não teria ocupado.
mesmo discurso de aproximação com outros setores, ocupou esse espaço. Esse é um ponto importante, né? Porque o Lula, pela estatura política dele, ele tem essa capacidade não só de aglutinar a esquerda, mas também de dividir a direita, dificultando a vida, por exemplo, de um eventual candidato que se apresentasse como uma terceira via ou representante do centro da direita. Exato. Eu acho que, na realidade, esse representante potencial do centro ou da centro-direita, vamos dizer assim, né, ele só vai prosperar, de fato, se nós tivermos uma erosão muito grande, uma corrosão imensa da popularidade do presidente Bolsonaro. Se o Bolsonaro perder sustentação política até 2022, o que vai acontecer? Uma parte do eleitorado de direita, né, e até do eleitorado que apoiou a extrema-direita, apoiando a Bolsonaro, e que ainda está com ele, digamos, aqueles 30% da população que ainda considera um governo bom ou ótimo, né, esse eleitorado pode ser levado para essa candidatura de centro-direita ou de direita moderada. Então existe essa possibilidade, né? Então eu diria, hoje a aposta dessa candidatura mais ao centro ou à centro-direita não está tanto em tentar ocupar o espaço que o Lula e o PT podem ocupar pela sinalização que fez no discurso de ontem, mas ela está muito mais em apostar no desgaste do Bolsonaro e na ocupação do espaço que ele deixar aberto. Porque é bom até lembrar uma coisa, o Brasil viveu entre 1994 e 2014, né, uma polarização PT-PSDB. O PSDB foi muito hábil em ocupar esse campo que era da direita tradicional, né, ocupou o campo da direita tradicional sendo um partido que nasce na centro-esquerda, né, durante a época da Constituinte. É bom lembrar disso, mas ele ocupa esse campo da direita tradicional e ocupa muito em função do antipetismo. A questão é que o PSDB perdeu esse lugar para o Bolsonaro nas eleições de 2018. Então, se o Bolsonaro ocupou esse espaço que vinha durante tanto tempo sendo ocupado pelo PSDB, que a gente pode dizer é um partido de centro-direita, né, ou da direita tradicional, direita moderada, nada impede que, novamente, o movimento dessa posição política não possa retomar esse espaço. Eu acho que esse espaço ele tem potencial de ser ocupado por esse setor, inclusive porque o desgaste do Bolsonaro tende a ser muito grande. Então, eu diria, a disputa de 2022 ainda aguarda muitas emoções, e não dá para dizer que necessariamente teremos um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, né? Eu acho, inclusive, possível, diante do desgaste, que o Bolsonaro não vá para o segundo turno e nós tenhamos um segundo turno, eventualmente, entre Lula e uma candidatura oriunda da centro-direita, né? Não sei se ela vai se viabilizar, se ela vai se construir. Eu só estou dizendo que me parece que a política comporta essa possibilidade diante da forma como os processos vêm ocorrendo. E essa é uma mudança, né, de análise que a gente tem com a figura do ex-presidente Lula no cenário eleitoral de novo. Quer dizer, muito se discutia, né, alguns setores desse centro, dessa direita, falavam de evitar, de colocar no segundo turno um candidato que pudesse bater Jair Bolsonaro. Agora a lógica já passa a ser outra, é tirar Bolsonaro do eventual segundo turno com essa candidatura. Quer dizer, muda o espectro político inteiro, Cláudio. Exatamente, essa é a grande novidade, digamos, do ponto de vista da dinâmica eleitoral, né? Há outros fatores aí de novidade, mas do ponto de vista da dinâmica eleitoral, me parece que esse é o grande ponto, né? Bolsonaro, de certa forma, corre o risco de ter uma oposição mais renhida de setores do campo da direita ou da centro-direita, por conta justamente dessa dinâmica da disputa eleitoral. E como ele tem uma popularidade, neste momento pelo menos, cadente, né, a catástrofe humanitária da pandemia, né, o desastre da gestão econômica e mesmo os efeitos econômicos que a pandemia produz, né, o isolamento do país, os escândalos de corrupção da família Bolsonaro, né, que mesmo com jeitinho no STJ não vão deixar de ser conhecidos por parte da população, enfim, todas essas situações produzem um desgaste do governo Bolsonaro. E aí, consequentemente, criam um espaço para o crescimento de outras forças que, se agirem nessa direção, têm aí potencial de crescer. O problema é que, me parece, hoje, os nomes não são nomes tão fortes como as próprias pesquisas têm mostrado, né? É capaz até do Faustão decidir a eleição, né? Porque se o Huck vai para o lugar do Faustão, o Huck sai, né? O Dória é um político muito paulista, mesmo em São Paulo, e mesmo no PSDB, seu partido, ele enfrenta dificuldades. Então, esse nome aí da direita tradicional ou da direita moderada não está posto, a gente não sabe quem vai ser. Então eu acho que, e repito, isso é uma possibilidade que eu não desprezaria, mas eu acho que ela depende de haver esse processo desse lado do espectro político.
E citando Dória, né, o ex-governador que tenta antagonizar o tempo todo com Jair Bolsonaro, justamente para ser uma alternativa eleitoral, estava fazendo uma conta aqui, Cláudio, eu até postei outro dia no Twitter, que o último ex-governador de São Paulo, que foi eleito presidente da República, foi Jânio Quadros. Sempre se fala, né, que o governador de São Paulo é um candidato natural à presidência da República por conta da grandeza do estado, mas eleitoralmente eles não têm sido bem-sucedidos, né? É verdade, você tem toda a razão, né? Nós tivemos aí o Alckmin, em algumas tentativas fracassou, tivemos o Serra, em algumas tentativas fracassou. Não é uma tarefa tão simples. É claro que também nesse interregno aí entre o Jânio Quadros e o momento que nós vivemos, houve também ali os 20 anos de ditadura militar em que não havia eleição e os militares eram sempre o presidente da República, era sempre o general, né? Agora, de qualquer maneira, você tem toda a razão, né? Esse imenso potencial dos governadores de São Paulo para se tornarem presidentes da República não tem se confirmado nas urnas, né? E, consequentemente, nada garante que o Dória vá ter. Inclusive, eu acho que o Dória, muito sinceramente, tem desvantagens em relação a alguns dos seus antecessores nessa disputa. Porque, diferentemente dele, Serra, Alckmin, eram candidatos reais de seus partidos. Pelo menos na primeira disputa de cada um, isso muito claramente ocorria. O mesmo Serra, por causa da segunda disputa, né? O Alckmin na segunda acabou sendo meio rifado, inclusive pelo Dória, né? Dentro do PSDB, é bom que se lembre. Agora, ele não tem isso, e ele é visto por outros governadores, por outras forças políticas do país, como um marqueteiro arrogante. O que é verdade, ele é mesmo isso. Agora, diante dessas circunstâncias, não fica tão fácil para o Dória construir esse espaço na política brasileira e se viabilizar. Então, eu acho que o cenário não é tão simples assim para o Dória. Quer dizer que ele já está morto? Não estou dizendo isso, mas me parece que o caminho que ele tem pela frente é um caminho muito difícil. Eu não apostaria minhas fichas no Dória na eleição presidencial de 2022, mesmo com o desgaste de Bolsonaro. Acho mais provável o surgimento de um outro nome. Agora, Cláudia, a gente sabe que no contexto atual também as instituições em diversos momentos do governo Bolsonaro estiveram em xeque. E boa parte dessa instabilidade vem justamente da ala militar do governo. E ontem o ex-presidente Lula falou ali, inclusive, que quem precisa de armas são militares e policiais. Disse, né, relembrou que foi no período dele como presidente que os militares foram mais prestigiados do ponto de vista aí de investimentos, mas fez uma fala muito dura em relação ao general Vilas Boas, dizendo que se fosse ele presidente, o comandante do Exército tivesse dado uma declaração daquelas, né, a postagem em que ele ameaça o Supremo Tribunal Federal, ele teria sido exonerado na hora. Você acha que ali o ex-presidente Lula colocou uma linha para dizer assim, olha, respeito os militares, mas vocês vão até aqui? Eu acho que foi exatamente isso, né? Antes de você colocar essa expressão, eu estava pensando também nela, né? Traçou a risca no chão, falou, ó, daqui não pode passar. E veja, daqui não pode passar não é em relação a mim como liderança política, daqui não pode passar em relação à democracia, à Constituição, né? Lugar de militar é nos quartéis, é fazendo aquilo que é a função dos militares nas democracias. Vamos olhar, por exemplo, o norte-americano. Nesse sentido, os Estados Unidos é um bom exemplo, sim, para nós. Os americanos têm militares que não se metem em política. Teve um ali que resolveu dar uma caminhada com o Trump ali entre a Casa Branca e a igreja e pegou muito mal, né? Depois ele se retratou em público e disse que foi um erro dele. Os militares deixaram claro durante a disputa eleitoral americana que não se meteriam no processo eleitoral, que isso não era problema deles, que o guia deles era a Constituição. Esse deveria ser o guia dos nossos militares, mas não por aquela leitura deturpada, né, aquela leitura canalha que se faz do artigo 142 da Constituição, dizendo que ele permite o golpe militar em prol da própria Constituição. Isso é uma bobagem imensa, isso não faz o menor sentido. Os militares podem defender a ordem pública, segundo a Constituição, quando democraticamente e constitucionalmente conclamados a fazer isso. A gente tem aí as operações de manutenção da ordem, às vezes, em certas regiões do país. Mas isso é sempre feito de acordo com a lei, né, e não em desacordo com ela. O que o general Vilas Boas fez foi uma tentativa de golpe. Na verdade, o general Vilas Boas é um general golpista, né? Ele é um general golpista que, ao pressionar o Supremo, manipulou com a ameaça, ainda que relativamente velada, do uso das armas pagas pelo contribuinte, pagas pelo cidadão brasileiro, né, armas do Estado, que não são armas deles,
pessoais, ele ameaçou dessa maneira romper a ordem política, caso a sua vontade e a vontade daqueles que ele fez participarem desse complô, porque não foi uma coisa feita isoladamente, ele fez com outros membros do alto comando do Exército, como ele mesmo deixou claro, né? Isso é um golpe, né? Ainda que não seja um golpe de uma ruptura definitiva, é um golpe no sentido de pressionar instituições da democracia, do Estado de Direito, a agir de acordo com a vontade daqueles que estão embaixo dos capes. Foi isso que o general Vilas Boas fez. Então, quando o ex-presidente coloca que o demitiria bem do serviço público, é o correto. A gente viu no Uruguai, recentemente, um general que se meteu a besta de ficar dando palpite na vida política, ele sofreu uma condenação judicial, não foi só demissão, né? A coisa foi mais longe. E esse tem que ser o tratamento. Inclusive, eu acho que, mais uma vez, devemos não apenas pensar nesse tipo de questão, a lei de abuso de autoridade deveria prever também esse tipo de situação, mas devemos pensar muito seriamente numa lei de quarentena de certas autoridades de Estado que detêm o poder da violência, o poder da força, que o manipulam em prol da própria lei. Exército, polícia, Ministério Público, Judiciário. Quem está nessas carreiras não pode se meter em política. Se meter em política, tem que ser posto para fora da carreira e ainda castigado por isso, porque está usurpando da sua função, está agindo de forma golpista. E mais, se quiser entrar na política, tem que passar por uma quarentena que não pode ser curta, para justamente evitar que use desses recursos que o Estado lhe confia, é uma confiança que a sociedade dá a esses ocupantes desses cargos, em proveito próprio, em prol de estratégias político-eleitorais, em prol das suas preferências políticas. Isso é inaceitável. Então, eu acho que quando o ex-presidente Lula ele coloca esse limite, ele coloca em prol da democracia, não é em prol de si mesmo, mas em prol da democracia, que foi o que o ex-presidente Temer não fez, fraquejou, para usar uma expressão cara ao atual ocupante do Planalto. Lembrando ainda que o ex-presidente Temer foi o primeiro presidente a nomear para o Ministério da Defesa um militar, né? E a gente está vendo, Exato, de certa forma, os efeitos disso ainda hoje. Cláudio, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual. Voltamos a falar sobre esse cenário político agitado do Brasil. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Glauco, até a próxima aí para os que nos ouvem. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Couto. Esta é a Rádio Brasil Atual.